Amém, isso aí, amém. Que lindo, com certeza o louvor dessa criança chegou na presença do Senhor. Amém. O texto sagrado de Provérbios, capítulo 12, versículo 10, diz assim: o justo cuida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. Outras versões afirmam: o justo cuida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Irmãos, o autor desse provérbio, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina em pouquíssimas palavras 3 lições preciosas e que talvez você nunca tenha ouvido em nenhuma pregação. Primeira lição está explícita aqui nessas poucas letras do versículo 10. A crueldade contra os animais revela um coração sem nenhum temor a Deus. A crueldade, especificamente contra animais, revela um coração maligno, sem nenhum afeto, sem nenhum temor a Deus. A violência contra um ser indefeso revela um coração sem freio, revela uma consciência deformada, por isso maligna, e uma total ausência de temor, não existe afeto pelo Criador. A Bíblia nos ensina, e esse provérbio nos evidencia, que o maior problema do ser humano não é as coisas externas, os traumas, o mal que as pessoas fazem com a gente. Mas o maior problema do ser humano é não temer o Senhor, é não se perceber carente de um relacionamento saudável com o Senhor, é não reconhecer Deus como soberano, como todo-poderoso. Esse é o nosso maior problema, essa é a nossa maior tragédia. A crueldade contra os animais, ela sinaliza isso. E ela não é neutra, ela não é um negócio infantil. É um sinal claro da perversão moral e espiritual de quem as pratica. Onde não há o temor do Senhor, a vida do outro não tem valor. Onde não há o temor ao Senhor, a vida do outro não tem valor. E aí a violência é banalizada. Afinal era só um bicho. Afinal era só minha ex-esposa. Afinal era só uma pessoa que gritou comigo no trânsito. A violência contra animais revela um coração insensível à dor alheia. E isso demonstra como que essa pessoa está distante da justiça de Deus. O texto também nos mostra aqui, no meio dessa pequena frase, um homem totalmente diferente desse de coração perverso. O justo cuida dos seus animais. Quem é esse justo? Mencionado aqui no provérbio. E é importante você entender que em todo o livro dos provérbios, de uma forma geral, o justo é uma expressão utilizada para qualquer pessoa que tem uma aliança com o Senhor, qualquer pessoa que orienta, que conduz a sua vida pautada na vontade do Senhor, revelada na própria Escritura. O justo pode ser usado para apontar, para caracterizar qualquer pessoa que vive em aliança com Deus. Portanto, justo é aquela pessoa cuja vida demonstra, representa, expõe o caráter de Deus na vida dele, nos pequenos atos do dia a dia. Essa pessoa cuida corretamente daquilo que lhe foi confiado pelo Criador. E aí a própria Escritura o considera justo. Eu e você podemos dizer que cuidamos corretamente de tudo aquilo que Deus confia a gente, ao nosso cuidado? Os casados têm cuidado bem do seu cônjuge? Os pais têm cuidado bem dos seus filhos? Como temos cuidado dos bens das pessoas? De tudo mais, inclusive dos animais que o Senhor tem concedido, confiado a nós esse cuidado. Ter um relacionamento saudável com Deus tem que ser algo prático, que se evidencia de forma concreta, palpável no dia a dia, justamente na forma como a gente cuida das situações. Tem que ser visível. Por isso, nesse contexto do livro de Provérbios, o justo é alguém cujo caráter revela no cuidado, no zelo com o que ele trata e administra tudo que chega às suas mãos. E aí o texto sagrado usa intencionalmente o cuidado com os animais, como um exemplo concreto desse cuidado com a criação. Na cultura bíblica do Antigo Testamento, após o dilúvio,
Os animais se tornaram meios preciosos de subsistência. Lembrando vocês, até o dilúvio, Deus não permitia que o ser humano se alimentasse de outros animais. Após o dilúvio, Deus permitiu que isso ocorresse. Ainda assim, tinha que ser feito com misericórdia, com cuidado, com dignidade e seguido de ações de graças. Porque uma vida sacrificada para manter a sua vida, e isso era uma experiência espiritual, tinha que ser acompanhada de ações de graças. Cuidar dos animais revela responsabilidade, revela o domínio exercido com misericórdia sobre a criação. Um dos primeiros mandatos que Deus dá ao ser humano é cuidar da criação. Adão, você vai cuidar do jardim, você vai cuidar dos animais. Gênesis 1, Gênesis 2 falam sobre isso, cuidar da criação com misericórdia. Esse provérbio ensina para a gente que o justo é aquele que reflete o caráter de Deus. Esse provérbio aponta a gente para Jesus. Jesus é o justo por excelência. Jesus é aquele que reflete o caráter do Pai, o caráter de Deus em tudo que Ele faz, em tudo que Ele cuida. E aqueles que são de Jesus precisam expressar essa justiça divina. A gente precisa expressar graça, cuidado, responsabilidade, respeito em tudo que a gente se envolve e cuida. E aí esse provérbio chama a nossa atenção porque ele evidencia esse contraste de duas pessoas completamente diferentes. No coração de dois homens há sementes completamente diferentes. O homem justo tem um coração sensível, por isso ele age com cuidado. Já o homem perverso, mesmo quando ele age, ele faz com crueldade, porque o seu coração não teme a Deus. Não nutre nenhum sentimento pelo Senhor. E aí, repito, onde não há temor ao Senhor, a vida do outro perde valor e a violência é banalizada. Os dois piores aí, acabei tendo essa informação ao longo dessa semana, por causa da quantidade de posts sobre esse assunto que apareceram nas mídias sociais, e aí fiquei sabendo disso. Os dois piores assassinos em série na história dos Estados Unidos, tinham uma característica em comum. Os dois piores assassinos de seres humanos na sociedade americana tinham uma característica em comum. Os dois praticavam violência contra animais durante a infância e a adolescência. Ted Bundy e Jeffrey Dahmer, na infância e adolescência, torturavam e assassinavam animais com requintes de crueldade. Quando esses dois degenerados se tornaram adultos, eles continuaram praticando as mesmas crueldades, só que dessa vez com seres humanos. Irmãos, a crueldade praticada contra os animais revela um coração maligno e sem nenhum temor a Deus. Nem o coração dos demônios é assim. A Bíblia afirma que os demônios temem e tremem diante do Senhor. Criaturas como essas que praticam maldade contra os animais não temem ao Senhor. O estado de degradação é pior que de um demônio. O que fazer então, meus irmãos, para evitar que seres humanos assim continuem tendo oportunidade de crescer em nosso meio? O que fazer para evitar que um ser humano cresça, se desenvolva sem temor ao Senhor, sem nutrir nenhum afeto pelo Criador? Essa é a nossa segunda lição implícita no texto. Para existir um homem justo é sinal que os pais desse homem o encaminharam no caminho da retidão. Então essa é a segunda lição. Deus confiou aos pais a formação espiritual e moral dos seus filhos. Deus confiou aos pais esse cuidado de formar seres humanos, um cuidado espiritual e um cuidado moral na formação dos filhos. Pai, mãe, você tem que apontar o seu filho para o seu Criador. Você tem que apontar, você tem que encaminhar o seu filho para Jesus desde o berço. Muito antes dele aprender a falar papai, mamãe, o seu filho deveria aprender a clamar pelo nome de Jesus. Jesus, me salva. Eu nasci no planeta Terra, Jesus me socorre. Todo homem justo, tanto o homem justo como o homem perverso, um dia os dois foram crianças. Um dia os dois foram carentes
de cuidado físico, de cuidado emocional e cuidado espiritual dos seus pais. Provérbio 22, um versículo extremamente conhecido, principalmente com quem se envolve no ministério infantil, afirma: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. No contexto aqui da Nova Aliança, nós cristãos, a gente acaba utilizando uma lente só de evangelismo para esse versículo aqui, que ensinar o menino no caminho é ensinar a evangelizar, é ser missionário na vida do filho. Só que o provérbio aqui é muito maior. É ensinar tudo para o menino, ensinar como ele deve cuidar da criação, como ele deve cuidar dos animais, como que ele deve cuidar do ser humano, do seu próximo, no trabalho, como que ele deve respeitar os mais velhos, a própria mãe. Ensina o menino tudo no caminho que ele deve andar. E até quando ele envelhecer, ele não vai esquecer desses princípios. A ordem divina implícita no texto é que é obrigação dos pais promover a formação moral e espiritual dos seus filhos. É obrigação dos pais, meus irmãos, formarem nos seus filhos uma aliança saudável com o Criador, ensinar os seus filhos a nutrirem afeto, amor, encanto, deslumbre por Jesus. Essa missão não pode ser terceirizada para a escola, não pode ser terceirizada para o Estado, não pode ser terceirizada para a igreja, por maior que seja o nosso amor e o nosso cuidado para com as nossas crianças. Isso aqui é uma missão que Deus ordenou aos pais. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, está escrito: estas palavras que hoje te ordeno, eu não estou dando sugestão, eu não estou pedindo para você fazer só quando você tiver afim e puder, não, eu te ordeno. Essas palavras, que palavras, Senhor? A minha vontade, o meu caráter, tudo que eu revelei nas Escrituras, eu te ordeno, tem que estar no seu coração primeiro, pai e mãe, tem que estar no seu coração, para depois você inculcar isso nos seus filhos. O que é inculcar, pastor? É enfiar pela goela, enfiar pelos poros, é enfiar a palavra, a sua relação com Jesus, até isso encarnar no seu filho e fazer parte real da vida dele. Não é, meu filho, você está a fim de ir na igreja hoje? Não, hoje eu vou ficar no Discord, com meus amigos aqui, Legião e companhia. O seu filho, criança e adolescente, eles não nasceram prontos, eles não têm vontade, eles não são soberanos dentro de casa. As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás aos teus filhos. Nós vamos para a igreja agora, com você respirando ou não respirando, você vai comigo para a igreja. Vai para a igreja. Vamos orar agora, eu não quero falar. Então fica aí mudo, mas eu vou falar com Deus e você vai ficar aqui comigo. Aproveita, passa um óleo, de repente o que está acompanhando o seu filho vai até embora, né? Inculcarás, você vai enfiar isso no seu filho. Meus irmãos, a ausência de instrução bíblica e disciplina bíblica na formação do seu filho vai produzir um adulto insuportável. Vai produzir um adulto sem limite, sem compaixão, sem nenhum afeto por Deus, nem pelos seres humanos. É por isso que nós vivemos numa explosão de narcisistas, que deviam ser chamados de nazistas, porque é a mesma coisa, né? Seres humanos insuportáveis. Os pais são os primeiros discipuladores de seus filhos. Quando não há pelos pais um exemplo de temor a Deus dentro de casa, por isso que o versículo aqui de Deuteronômio fala, as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração primeiro, pai e mãe. Você dentro de casa tem que dar sinais claros para os seus filhos que vocês amam Jesus de verdade, não é só no domingo aqui na igreja. Aqui todo mundo tem cara de crente que ama Jesus, todo mundo bonitinho. Alguns até tomaram banho e passaram perfume. Dentro de casa, o teu filho não pode ter dúvida de que você ama Jesus. Os pais são os primeiros discipuladores, os seus filhos vão imitar vocês. Quando não há pelos pais um exemplo de temor ao Senhor dentro de casa, esse vazio na vida dos filhos é ocupado por uma cultura de violência. A Escritura não deixa dúvida, pais que não apontam os seus filhos para Deus, para Jesus, estão criando monstros sim. E não adianta só trazer na igreja no domingo.
Nossos filhos precisam ver Jesus dentro de casa todo dia, meus irmãos. Amados, eu vou repetir, crianças e adolescentes, eles não surgem prontos no mundo. O HD deles está vazio, eles vão pegando as informações que eles vão vendo primeiro dentro de casa. Eles são formados por exemplos ou pela ausência de exemplos. Observem, os políticos, os juízes, os banqueiros corruptos que hoje oprimem e destroem a nossa nação. Um dia essas criaturas foram crianças, você consegue imaginar isso? Um dia eles foram bebês, foram crianças, foram meninos, né, cresceram, se tornaram adolescentes. O que será que essas criaturas, quando crianças, aprenderam com seus pais? Será que quando eles chegaram em casa com uma borracha de um outro colega, os pais falaram que aquilo era errado? Que aquilo era roubo? O que eles viram ou não viram na vida de seus pais? Será que essa corja maligna que hoje rouba os velhinhos do INSS, quando eles eram adolescentes, seus pais ensinaram para eles o que era defraudar uma pessoa, o que era roubo, a coisa horrenda que é usurpar algo de alguém? Será que eles encaminharam esses filhos para o caminho do Senhor? Será que esses pais ensinaram esses filhos a terem terror a tudo que machuca, destrói, fere o próximo? Como pastor, eu lamento, eu fico muito triste quando eu vejo pais que, se dizendo cristãos, não guardam esses imperativos bíblicos e criam subterfúgios, criam desculpas. Já teve pai, mãe de falar na minha frente, essas passagens de provérbios já caducaram. Isso não tem mais validade para os dias de hoje. O que caducou foi a sua alma podre. O que caducou foi a sua mente degenerada. A palavra de Deus é viva, é hoje e permanece para sempre. Eu e você vamos virar rodízio de minhocas, mas a palavra vai continuar viva, ativa e soberana para todo sempre. Como que um pai e mãe cristãos, se dizendo cristãos, pensam dessa maneira? Se o seu filho nasceu nesse planeta, como a gente viu no vídeo aqui, ele é descendente de Adão. Por isso ele não nasceu com uma natureza boa, ele não nasceu com uma natureza inclinada para o bem. Deixa uma criança e alguns vasos de porcelana da dinastia Ming numa sala. Ele não vai fazer um novo vaso, ele vai quebrar todos aqueles vasos. Nós não temos inclinação para o bem, para a construção, para fazer um negócio maneiro. Se a gente estiver livre à vontade, o que a gente faz com excelência é destruição, é pecado. O que eu faço de melhor na minha vida quando eu me distraio? Eu peco. Eu não preciso me planejar, é só me distrair. Os nossos filhos nasceram com uma natureza inclinada para o mal. A Bíblia afirma isso em Eclesiastes, capítulo 4, 3, não é o pastor nervoso que está falando isso não, é a Bíblia. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 3. O ser humano bom é aquele que ainda não nasceu. Nasceu, não é bom. Ele nasceu destituído da glória de Deus. Ele carece de uma intervenção graciosa, espiritual, milagrosa na vida dele, senão ele vai virar um monstro. Por isso, Jesus é tão enfático ao dar uma ordem aos seus discípulos, lá em Mateus 19, versículo 14. Uma das poucas passagens que revela Jesus irado com os seus discípulos, indignado. Vem um grupo de adultos trazendo crianças para Jesus abençoá-las. E os discípulos, não foi a cultura, não foi a música, não foi a novela, os discípulos de Jesus interferem. Não, criança aqui vai encher, não. E aí Jesus, irado, indignado, fala a seguinte coisa: não impeça as crianças de virem a mim. Não impeça as crianças de virem a mim. Pais que não guardam esses imperativos ordenados por Jesus se tornarão cúmplices, sim, das deformidades morais e espirituais que os seus filhos apresentarão na adolescência, na juventude e na vida adulta. Os pais têm essa obrigação divina de criar seus filhos para amar a vida, para cuidar da vida dos seres vivos, das diferentes formas de vida. E os pais deveriam ensinar seus filhos desde cedo a odiar, a ter repugnância, a ter horror
a tudo que fere, machuca e destrói. Terceira lição desse provérbio: o cuidado com os animais faz parte da mordomia da criação. A gente vê aqui no texto bíblico que o cuidado especificamente com os animais faz parte da mordomia da criação. Se você é cristão, se você teme ao Senhor, se você nutre afeto pelo Senhor, Deus te criou para você cuidar da criação. O cuidado com o cachorrinho orelha fazia parte da mordomia da criação. Deus era adorado, Deus era louvado com a manifestação do cuidado coletivo com aquele animal lá naquela praia em Santa Catarina. Nós fomos criados para cuidar. O justo cuida dos seus animais. Deus confiou ao ser humano o cuidado com a criação. Na verdade, foi o primeiro mandato de Deus para os seres humanos. Gênesis 1, 26, e Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus inicia a Bíblia ordenando ao ser humano a cuidar do jardim, a cuidar da criação, a cuidar dos animais, a ser um mordomo. O que é um mordomo? Eu lembro sempre da figura do Alfred, do Batman. Mordomo é aquela pessoa que tem acesso a tudo de bom e do melhor que não é dele. Nós temos acesso à criação, tudo de bom e do melhor que é do nosso Criador. Somos mordomos, a gente demonstra o nosso amor, temor, afeto e respeito pelo Senhor com a forma que a gente cuida uns dos outros, das coisas que nós recebemos materiais do nosso Senhor e da criação. Jogar lixo no chão é descuidar da criação. Maltratar um animal é descuidar da criação. Ser mordomo é aquele que administra com cuidado, com zelo, com capricho, as coisas que foram confiadas por Deus às suas mãos. Dominar à luz das Escrituras nunca significou oprimir, destruir, mas, pelo contrário, preservar, cuidar, governar com justiça. E a Bíblia traz várias passagens, meus irmãos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que revelam Deus demonstrando cuidado e apreço e até compaixão pelos animais. Uma passagem clássica é o texto sobre a Arca de Noé. Deus ordena a construção de uma embarcação gigante para salvar quem? Os animais. Pode falar, sem dúvida, os animais. Não precisa ser teólogo, não. Deus estava preocupado em salvar os animais. Noé foi de bênção e entrou pela janela. Noé, preciso de alguém para construir um barco. Você vai se dar bem nessa. O objetivo principal é salvar os animais. Aquela geração torpe, degenerada, que não nutria nenhum temor ao Senhor, a água levou. Humanos sem temor ao Senhor, humanos obstinados, sem nenhum amor por Deus, a água vai levar. A água vai levar lá para o inferno, tá? Não pensa que é uma boa, não. A água vai levar, vai queimar, vai queimar. A função principal da arca era salvar os animais. Deuteronômio 22, 6. Deus proíbe, Deus cria uma ordem, Deus cria uma legislação a respeito da caça e dá uma ordem para o povo dele. Deus proíbe pegar a ave mãe junto com os filhotes. Eu sei que vocês estão com fome, vocês estão no deserto, vocês podem ir lá caçar, mas se vocês pegarem, olharem um ninho e tem a avezinha mãe com os filhotes, vocês não vão tocar nisso. Meu irmão, isso é cuidado de Deus com a vida. Um mandamento explícito de preservação e de compaixão. Deuteronômio 25, 4. Não amordace, não amarre a boca do boi quando ele estiver debulhando o cereal. Então Deus aqui mostra a preocupação com o bem-estar do animal durante o trabalho dele. Você pode usar o boi para te ajudar nos serviços domésticos aí, mas não maltrate o bicho, não vai amordaçar, você não vai atrapalhar o bicho de se alimentar nesse momento. Vários versos do Salmo 104 mostram Deus dando água para os animais do campo, alimentando os leões, dando sustento para os seres vivos. O Salmo 104 é um retrato poético de Deus como provedor da criação. Vamos para o Novo Testamento, Mateus 6, 26, Jesus afirma: olhai as aves do céu,
vosso Pai Celestial as alimenta. Aleluia! Nesses dias de calor intenso, eu fico preocupado com os... Lá em casa tem uma família de canário da terra, tem uns sanhaços lá voando, solto, né? Eu não tenho gaiola. E eu fico preocupado com esse calor medonho. Aí aqui Jesus está falando, olha as aves do céu, o vosso Pai Celestial cuida delas. Aleluia! Já em Lucas 12, versículo 6, Jesus faz uma pergunta retórica para os seus discípulos, falando que tem animais que vocês não dão o menor valor, mas até esses animais Deus cuida. Lucas 12, 6. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Na cultura de vocês, seres humanos, os pardais não têm valor nenhum, né? 5 pardais você compra com 2 moedinhas. Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Esse é o Deus que a gente serve. É esse caráter que nós temos que imitar. Ele é a nossa referência de humanidade. Nós não seremos seres humanos se nós não formos minimamente parecidos com esse Deus que cuida. Essas passagens mostram que, biblicamente, os animais fazem parte da criação amada por Deus. E por isso eles devem ser tratados com cuidado e misericórdia. Quando a Escritura afirma que o justo cuida dos seus animais, isso demonstra que a justiça bíblica inclui isso como expressão do caráter de Deus na nossa vida e no nosso testemunho. Ou seja, violência contra os animais não é brincadeira de adolescente. Violência contra os animais é violência contra o Criador. É sintoma de um coração deformado, pela omissão parental ou por exemplos igualmente deformados. Eu e você fomos criados para cuidar da criação, meu irmão. Irmãos queridos, de repente você não tem essa informação, mas no novo céu e na nova terra, Deus nos fará viver a eternidade na presença de animais. Ou você acha que lá no céu vai ser só um bando de igreja? Aí não vai ser céu, né, meu irmão? No céu, no novo céu e na nova terra, Deus nos fará conviver em plena harmonia com os animais. As profecias escatológicas de Isaías não deixam dúvidas a esse respeito. E digo mais, no novo céu e na nova terra, Deus poderá nos conceder a alegria indizível de passarmos a eternidade com os animais que aqui, nessa realidade terrena, Deus permitiu que nós conhecêssemos, amássemos e cuidássemos. Tivemos a oportunidade de cuidar e de amar. A Bíblia afirma em Efésios 3:20 que Jesus, o Deus a quem nós amamos e servimos, é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Meu irmão, Jesus já sabe o que eu vou pedir para Ele quando eu botar os pés lá no novo céu e na nova terra. Senhor, eu quero ficar aqui com meu amigo Max. Eu tenho um cachorro que eu aprendi a cuidar, a amar, um cachorro que me ensina muitas vezes a ser mais humano do que eu deveria ser. Senhor, eu quero passar a eternidade com ele aqui. Igreja do Senhor Jesus, o cuidado com os animais não é sentimentalismo. Eu não estou aqui tirando uma noite de exposição da palavra para fazer apologia para nós virarmos pais de pet. Não é isso, pelo amor de Deus. Até porque os animais, é uma violência contra os animais, nós tratarmos eles como se eles fossem humanos. Eles não são humanos, eles são animais. Tem que ser tratados da forma como Deus os criou para serem tratados. Mas o cuidado com eles é expressão de justiça divina, de uma mordomia cristã com a criação. Quem não cuida bem dos animais, dificilmente cuidará bem do cônjuge, dificilmente cuidará bem dos próprios filhos, muito difícil cuidará bem do seu próximo. A verdade é que quem é cruel com os animais não vai ser bom com ninguém. Quem é cruel com os animais não vai ser bom com nenhum outro ser humano. Vamos para as aplicações práticas, vamos ver se Jesus acalma, aquieta meu coração com as aplicações. Pelo que eu estou vendo aqui de aplicação, não vai acalmar não. Olha só, a primeira aplicação, para os pais e mães de filhos do Kids, do Teen, do Up, aqui da igreja. Primeira aplicação prática, especialmente para vocês. Pais,
eduquem seus filhos para respeitar toda a forma de vida criada por Deus. Amém? Pai, eduque seus filhos para respeitar toda a forma de vida criada por Deus. Eu já vi meninas cristãs defendendo o assassinato de bebês no ventre. Pai, mãe, eduque seus filhos para respeitar toda a forma de vida criada por Deus. Efésios 6, versículo 4, a Bíblia, mais uma vez, ordena aos pais, não irrite seus filhos, não provoque a ira nos seus filhos, não seja um pai opressor, trate os seus filhos da forma como Jesus te trata, mas cria os seus filhos na disciplina e nos ensinamentos do Senhor. Filhos precisam dos ensinamentos do Senhor. Filhos precisam de limites claros e de constante ensino em amor. Que fique claro, a disciplina ordenada pelas Escrituras são orientadas, são gerenciadas, são conduzidas pelo amor e pela graça. A Bíblia jamais autorizará manifestações estúpidas de ira e de violência por parte dos pais contra os seus filhos. O nosso Senhor Jesus dá uma ordem muito clara para a gente. Aprendam comigo que eu sou o quê? Manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Ficou nervoso, está com vontade de gritar. Nada justifica a gritaria dentro da casa de cristãos. Faça parceria com seu cônjuge. As crianças conseguem coisas inimagináveis com os seus pais. Então, assim, você perdeu as estribeiras, a bússola está rodando, você perdeu referência de planeta, quem você é, peça para assume lá, que senão... Eu fiquei feliz durante muitos anos na infância dos meus filhos, eu morava num apartamento com grade na janela. Deus me protegendo. Então tem hora que você tem que pedir ajuda. Por favor, vai lá, faça o que tem que ser feito com amor e graça, senão vai virar uma desgraça. O nosso Senhor Jesus é manso e humilde de coração. A Bíblia não autoriza nenhum pai, nenhuma mãe a manifestar educação usando ira e violência estúpida. Mas entenda, meu irmão, me entenda, me ouça com atenção. Se o seu filho um dia destruir algo que não é dele, ferir alguém, se um dia o seu filho maltratar alguém ou um animal, isso não começou só nele. Ninguém falha sozinho dentro de uma família, dentro de uma casa. Dependendo do que os nossos filhos veem ou não veem dentro de casa, eles podem acabar acreditando que é possível sim ter um jeitinho para as coisas, é possível sim, meu pai vai aliviar isso, meu pai vai desenrolar isso. Eu fiz uma parada absurda, mas meu pai vai dar um jeito. Se o seu filho acredita que é possível negociar as consequências, ou que a vida do outro vale menos que a dele, ele aprendeu isso com alguém. O fruto não cai longe da árvore. Os imperativos bíblicos são muito claros. Provérbio 13, 24 afirma que quem não corrige o filho mostra publicamente que não o ama, enquanto quem ama o seu filho o disciplina e o instrui desde cedo. Desde cedo. Quem não corrige o filho mostra que não o ama, enquanto quem ama o seu filho o disciplina e o instrui desde cedo. Irmãos, no que depender dos pastores dessa igreja, nós vamos fazer todo o possível, seguindo as Escrituras, para ensinar, discipular, confrontar, disciplinar, na verdade, os nossos adolescentes e jovens que frequentam essa igreja, para que eles se transformem em seres humanos parecidos com Jesus, para que eles se transformem em bênção para a nossa sociedade, para o nosso país, para que eles se transformem em bons mordomos da criação. Então, no que depender da gente, a gente vai se esforçar para fazer de tudo, biblicamente falando, para que eles saiam daqui parecidos com Jesus. Formarem famílias saudáveis, serem profissionais saudáveis, de excelência, que manifestam o temor ao Senhor em todas as coisas. Mas Deus vai cobrar isso dos pais. Deus vai cobrar você, que é pai e mãe, você precisa, desde cedo, fazer com que o seu filho ame a vida e ame cuidar daquilo que Deus criou.
Segunda aplicação, agora para todo mundo, para toda a igreja. Exerça autoridade com graça e misericórdia em todas as áreas da sua vida. Exerça autoridade com graça e misericórdia em todas as áreas da sua vida. Sempre que você, se dizendo um discípulo de Cristo, estiver numa posição de autoridade, de repente no seu ambiente de trabalho, numa firma, você o chefe, o gerente, ou dentro da sua casa, ou você na administração de bens, pessoas, animais, sempre que você estiver numa posição de autoridade, exerça isso com graça e misericórdia. Você tem que agir com autocontrole, mansidão, paciência e compaixão, da mesma forma que Jesus faz com você. Jesus alguma vez perdeu a paciência, bateu na mesa, gritou com você? Então, de onde você pensa que você tem o direito de gritar, de destratar alguém? Essa é a regra, trate o outro da mesma forma que Jesus trata você. Então, o homem justo do provérbio que nós lemos agia corretamente porque o seu coração imitava o Deus da sua criação. A forma como cuidamos daquilo que Deus nos confiou vai revelar o nosso caráter. Vai revelar se o nosso coração imita o nosso Criador ou se o nosso coração imita o homem perverso e cruel. A forma como cuidamos do que Deus nos confiou vai revelar isso. Então, irmão querido, se você é supervisor, líder de célula, líder de ministério aqui na igreja, se você é líder de equipe ali dos amarelinhos, exerça qualquer forma de autoridade com cuidado, com misericórdia, com graça, respeito, refletindo o caráter do Deus que cuida da vida. E eu sei que é desafiador. Alguns irmãos do amarelinho já confidenciaram, já abriram o coração, e às vezes a pessoa está vindo para a igreja, aí o irmão está orientando ali o estacionar, não sei o quê. Por favor, irmão, estaciona aqui. Vou estacionar onde eu quero. Aí você tem que tratar ele como se você estivesse ajudando Jesus a estacionar. Jesus, por favor, estaciona o carro aqui, coloca nessa... Jesus, hoje seu perfume está... enxofre 2, 1, 2, 1, 2. Enxofre 2, 1, 2. Mas assim, estaciona assim. Porque você não está fazendo isso para agradar esse irmão. Você não está fazendo isso para agradar o visitante. Você está fazendo isso como forma de adoração ao Senhor. É para a glória do Senhor. Não é porque a gente mereça, não. Muitas vezes esse irmão que está vindo para a igreja é porque ele ainda está acompanhado. Às vezes ele está... Às vezes esse irmão merece que você... vem mais um pouquinho, vem mais um pouquinho. Ih, caiu dentro do rio. Mas você não vai fazer isso com ele, porque você está tratando ele como se você estivesse tratando Jesus. Jesus, para o carro agora, Jesus. Ai, que tenta. Jesus, para o carro agora. Trate o outro com graça, com misericórdia, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Isso vai refletir o caráter do Deus que cuida da nossa vida, o Deus que cuida da vida. Jesus nos deu o seu Espírito Santo para nos ajudar nessa missão, irmãos. Então, assim, nós somos indesculpáveis. Isso tudo aqui é desafiador? É sim, sozinho, impossível. Mas quem vai nos ajudar nessa missão é o Espírito Santo do nosso Senhor. Então lembre-se, se você é imitador de Cristo, você precisa refletir o caráter de Cristo. E por último, terceira aplicação, que está no centro de todo o assunto da semana, de tudo que a gente ouviu nesses últimos dias, com essa crueldade que fizeram contra o Orelha. Terceira aplicação, cuide bem dos animais sob a sua responsabilidade. Cuide bem dos animais sob a sua responsabilidade. O justo cuida da vida dos seus animais. Ele observa, ele acompanha, ele cuida muito bem. Se você é cristão e tem um animal doméstico sob o seu cuidado, você então assumiu voluntariamente diante de Deus e dos homens a missão de alimentar adequadamente, de prover cuidados veterinários básicos, abrigo, descanso e evitar qualquer forma de negligência na vida dessas criaturas ou abuso na vida dessas criaturas. Você não pode tratar o animal como um objeto, não pode tratar também como um ser humano, mas você não pode tratar o animal como se fosse uma coisa. Você não pode manter o bicho enjaulado num canil sujo ou preso numa corrente o dia inteiro debaixo desse sol quente, como se ele estivesse sendo castigado por ainda estar vivo. Você não pode fazer isso. Se você é cristão, você não pode fazer isso. Você não pode prolongar o sofrimento do bichinho só por comodismo ou porque, isso é muito caro, dá remédio. Não, você não pode fazer isso. Jamais abandone o seu pet.
Se um dia o cuidado se tornar difícil ou caro demais, peça ajuda à comunidade da fé, abençoe outra pessoa com o seu bichinho, mas abandonar, em hipótese alguma. Há alguns anos, como isso me fez mal. Alguns anos eu soube de uma alma desgraçada que parou o carro na ponte Rio-Niterói e colocou um filhotinho de gato no canteiro central e foi embora. Eu entendo perfeitamente por que Deus fez a Arca de Noé. Se você é de Jesus, cuide muito bem dos animais sob a sua responsabilidade, meus irmãos. Os olhos daquele que criou o seu pet estão olhando vocês. Os olhos daquele que criou o seu animalzinho de estimação estão olhando você. Então, para a glória do Senhor, para louvor e glória do Senhor, cuide bem dos seus animais. Irmãos, eu desejo terminar essa meditação lembrando mais uma vez que a violência é resultado de um coração que não ama, que não nutre nenhum afeto pelo Senhor. De corações e lares sem Jesus, sem nenhum afeto, sem nenhum temor pelo Senhor. Mas o Evangelho nos chama à esperança, o Evangelho nos dá uma esperança. Jesus Cristo, Deus vivo, Deus conosco, transforma corações perversos em seres humanos. Só Jesus pode transformar em ser humano essa pessoa que deixou o gatinho no canteiro central lá da ponte de Niterói. Jesus perdoa, Jesus salva, Jesus restaura nossas famílias. Jesus nos capacita a educarmos nossos filhos. É um desafio tremendo. Sem Jesus é impossível. Mas Jesus, com o poder do Espírito Santo, Ele nos capacita. Ele vai nos dar compaixão, amor, graça para a gente cumprir essa missão. Jesus é a nossa única, perfeita e maravilhosa esperança, meus irmãos. Amém, aleluia. Ainda bem que Ele não desistiu da gente. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, diante da Tua verdade, da Tua palavra, Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor, ajuda-nos a colocarmos todos esses desafios em prática, Senhor. Ajuda-nos a criarmos filhos que temam o Teu nome, que respeitem a vida, que cuidem da Tua criação com amor, com zelo, Senhor, com misericórdia. Jesus, reconhecemos que muitas vezes nós falhamos em amar, em cuidar, em preservar a criação como deveríamos, Senhor. Jesus, que o Teu Espírito forme em nós e em nossos filhos um caráter como o Teu. Queremos ser a Tua imagem e semelhança aqui na terra, Senhor. Queremos aprender com o Senhor, queremos em tudo imitar o Senhor, aquele que é manso e humilde de coração. Senhor, levanta aqui na Tua igreja uma geração de adolescentes e jovens que sejam como o justo de provérbio que lemos, Senhor, que sejam como o Senhor, o justo. E agora, nesse momento, Jesus, prepara os Teus discípulos para participarem da Tua ceia, Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, Senhor. Que seja assim, mais uma vez, para a glória do Teu nome. Amém. Amém.